Olá pessoal, vamos aqui dar continuidade aos nossos vídeos em que a gente está falando sobre a estratégia do Small 11, né? Seria ali a estratégia de wheel, a roda, em que quando você tem capital, você fica vendendo put, né? E você tem como risco ter que assumir o papel, e quando você tem o papel, você começa a vender call. E nesse momento, né, já fui exercido aí em duas vendas de put, e estou fazendo essas vendas de calls, né? Encerrou as vendas de calls no dia 17 e não fui exercido, né, nessas vendas. Eu tinha uma venda aqui na região do 110 e tinha outra na região do 105. Só que a semana passada, o dia 17, fechou aqui em 104,95, então não deu exercício. E aí hoje, que foi segunda-feira, eu já abri as novas operações aí também de venda de call, né, para essa semana. E aí eu vou mostrar aqui como ficou então essas novas operações. Bom, só lembrando aí também, né, para quem não é inscrito, se inscrever no canal, deixar aquele joinha aí, dar um like, né? E sempre deixar aí nos comentários, né, o que vocês estão achando do vídeo ou alguma sugestão, né, de algum outro vídeo, algum outro tema também, pode deixar aí nos comentários. O que a gente teve, né? Semana passada eu tinha feito a venda de calls aqui, né? Para quem não viu os últimos vídeos, eu fui exercido em uma venda de put aqui na região no strike 110, né? E teve na semana seguinte, teve outra venda de put do 104, né? Ou seja, foi esse momento aqui em o que o Small 11 estava aqui nessa região e veio caindo, né? Então eu comprei um lote aqui, né? Eu fui exercido numa put, ele caiu mais, eu tinha vendido aqui na região do 104, ele caiu mais, então eu fui exercido aqui nessas duas regiões. E aí no vídeo passado eu falei que eu poderia considerar o preço médio dessas duas compras, que seria aqui na região do 107, mas eu preferi fazer a abordagem de deixar esses lotes aí como se fossem separados, né? Compras separadas. Então eu estou fazendo uma venda de call mais próximo do dinheiro aqui e a outra mais fora do dinheiro, lá em cima na região do 110. Então teve uma venda que eu vendi aqui, né? Uma venda de call. Eu fiz aqui no dia 6 e vencia no dia 17. E a outra foi só para uma semana, né? Eu vendi no dia 13 e vencia no dia 17 também com strikes diferentes, um do 110 e outro do 104. E nenhuma das duas deu exercício, né? E aí o que eu fiz? Separei novamente, né? E aí eu até aproveitei, como eu não fui exercido na semana passada e o small hoje 11, né? Subiu um pouco aqui, então eu aproveitei para vender aqui perto, né, do dinheiro aqui, mas eu vendi na região do 107, ou seja, se ele continuar subindo aqui, eu vou ser exercido no 107, mas essa primeira compra aqui, eu comprei aqui, né, no 104. Então vou ter um lucro aqui de R$ 3 mais o prêmio que eu recebi. E o outro eu já vendi para outra semana, né, porque para só uma semana aqui para vender no 110, o prêmio estava muito baixo, tá? E a gente pode ver aqui, olhando aqui no UpLab, né, para 24/10. Então eu fiz uma venda aqui do 107, né, e aí o prêmio realmente estava nessa faixa de preço aí, de 70 centavos. E se eu fosse vender lá para o 110, né, que tem o strike, eu ia conseguir ali só uns 14, 15 centavos, né, o que estava lá quando o mercado estava aberto. E quando eu peguei e vendi já para outra semana, né, só essa 10, a quantidade de 10, né, o strike 110, aí eu já consegui aqui um prêmio melhor. Acho que não chegou a ser aqui igual aqui está, né? 46 centavos. Acho que foi até mais. Deixa eu confirmar aqui. Eu consegui 47 centavos. Então, se a gente for pensar, né? Tudo bem, eu podia tentar vender no 110, ganhar só 15 centavos agora. E se o ativo subisse, depois na outra semana eu ia fazer outra venda, né? Talvez receber um prêmio maior, mas eu já preferi logo pegar os 47 centavos aqui para 2 semanas e tá tudo certo, tá? Então aí, por enquanto,
Os prêmios das calls, né, estão girando aí por volta de 0,5%, teve prêmio aqui de 0,80, o dessa semana agora foi 0,69 e esse para 2 semanas está 0,43, porque ele está mais fora do dinheiro, né? Então a vantagem de estar vendendo esses dois lotes aí de forma separada, que um eu consigo um prêmio maior e o outro eu estou conseguindo um prêmio menor. E se eu for exercido aqui nessa venda de call aqui do 107, né? Caso na sexta-feira o ativo fique acima do 107, isso aqui vai dar um prêmio interessante, né? Vai dar um prêmio aí de 3,5%, tá? Então seria, não, eu não tenho problema em ser exercido ganhando esse valor aí, né? Tudo bem, só lembrar, né? Que aqui é uma estratégia um pouco diferente do que geralmente eu faço na minha carteira pessoal de ações, né? Onde eu falo muito de tentar dobrar a renda, né? A estratégia renda em dobro, em que eu tento comprar ações que pagam bons dividendos e dobrar esses dividendos através dos dividendos sintéticos, das vendas de calls ali mais fora do dinheiro, tá? A estratégia aqui, a abordagem aqui é um pouco diferente, porque não tem problema em ser exercido e entregar o papel, né? Não estou tão preocupado em ganhar muito com a valorização do ativo aqui, né? Aí, por enquanto, eu ainda tenho lá 9 cotas do LFTS 11, né? Que é um ativo de renda fixa. No dia 17/10 ele fechou aí em 141,52. Então, no LFTS 11, eu tive um ganho aí de 3,42, né? 0,27 aí, tá? No momento que a gente tem, né, nesses duas compras aqui de Small 11, que é a primeira compra que foi lá no 110, eu estou perdendo aí 3,61, né, por cento, se eu fosse encerrar as operações agora e fosse vender a mercado, enquanto a operação em que eu comprei fui exercido, né, no Small 11 e no 104, estou ganhando aí R$ 20, né? Ganhando aí 1,95. Então, já começa a diminuir aí o nosso prejuízo aqui, né? No Small 11, no momento, tem um prejuízo aí de 19,40, tá? Lembrando que aqui o preço médio seria ali por volta de 107, né? Como o ativo tá 106,03, então seria isso aí, né? Por volta desses R$ 20. E aí, quando chegar ao final do mês, aí realmente a gente vai fazer um balanço aqui, né, de tudo que foi feito aqui das operações, o que a gente conseguiu com a parte de opções, como que ficou aqui esse fechamento aí dos ativos, tanto de renda fixa quanto de ações, né, para a gente fazer esse balanço geral aqui, né, do que está acontecendo. Por enquanto, levando em conta aí que está alocado aqui nos ativos aqui, né, no ativo Small 11, que seria 2.140, a gente tem o que a gente recebeu de opções até o momento, né, a gente está conseguindo aí um prêmio de 1,69%, né, tá um pouco abaixo do que a gente tinha conseguido em outros meses, mas querendo ou não, a parte que antes estava só em renda fixa e não ficava variando, né, já dá um bom percentual nesse momento de taxa de juros altas, né, então e aqui tem essa variação, né, do ativo também, tá? E aí faz parte, né? A pessoa tem que entender isso. Muitas vezes também tem que entender qual é o objetivo, né? Se é mais ganhar prêmios, né? Ou se quer mais uma valorização, tá? Quando você está querendo mais uma valorização do ativo, você sempre vai tentar buscar ali vender calls mais fora do dinheiro, porque esse valor que vai entrar aqui, né? Em cada operação, vai ser só um adicional que você está querendo colocar ali na sua carteira. O principal vai ser a valorização. Então, se a gente estivesse buscando aqui só valorização do ativo, provavelmente todas as duas operações aqui, né, da venda de call estariam fora do dinheiro. Então, essa outra aqui que eu vendi aqui agora no Strike 107, né, e que tem um risco maior de ser exercido, a gente tentaria vender lá no 110 também para tentar
surfar mais essa alta do ativo. Mas a ideia aqui, como é seguir mais o método de Will, né, a roda, é isso. Quando você é exercido, você tem o ativo e não se importa, né, em vender calls ali, ser exercido de novo e passar a ter o dinheiro. Né? Então é por isso que chama a roda, né? Você fica sempre ali, o dinheiro indo para a renda fixa, voltando para o ativo, voltando para a renda fixa, né? Você sempre tentando receber esses prêmios aqui, né? Então, aqui que faz a diferença, vamos dizer assim, né? Porque você poderia estar simplesmente utilizando esse dinheiro, né? Claro que não esses valores aqui, né? Que são irrisórios, mas imaginando que você estivesse fazendo isso aqui com uma quantidade de 1.000 opções, por exemplo, né? E aí a cada semana aqui você estivesse conseguindo receber aí R$ 610, R$ 840, 740, 470, né? É claro que tem alguns aqui que foram para 2 semanas, então isso aqui geraria uma certa renda, né? Claro que não tem toda a previsibilidade, né, de alguns ativos, como fundos imobiliários ou uma própria renda fixa, mas é uma forma aí de você gerar renda também, tá? Muitas vezes as pessoas falam de gerar renda de forma consistente, você até consegue, né, gerar ali essa renda aí. Mas tem que parar para pensar que não quer dizer que você vai conseguir sempre o mesmo valor, tá? É o que a gente vê aqui até quando a gente põe a estratégia em prática, né? Porque tem semana que deu 0,55, outra deu 0,80, que já baixou um pouco para 0,69, a outra para 2 semanas, né? Baixou para 0,43. Então, muitas vezes tem que deixar isso claro, né? Muitas vezes as pessoas tentam mostrar só o lado bom ali de gerar essa renda, mas não mostra a realidade. Não significa que você sempre vai conseguir 2, 3, 4% ao mês, né? Não é bem assim, tá? E eu gosto de deixar isso bem claro, tá? Porque por mais que eu tenha curso aqui, quem quiser pode comprar, mas não é a ideia aqui, não é ficar só vendendo o curso, né? O curso é só para ajudar para quem está começando e não sabe nada ainda, né? Está com muitas dúvidas. A ideia aqui é mais transmitir a verdade, falar o que realmente acontece, para as pessoas não ficarem pensando que é tão fácil assim, né? Não é tão fácil. Tá? É simples, né? Fazer as operações, você ir ali no home broker e operar, mas não quer dizer que você vai ter uma certeza de tudo que vai acontecer. Isso aqui é renda variável, né? Tem momentos melhores e momentos piores, né? Imagina se o Small 11 estivesse continuando caindo aqui, né? Tivesse voltado aqui a região aqui mais para baixo, né? A gente ia vender a estratégia até essa, né? Porque a gente tem mais um e dá para comprar mais um lote, a gente ia vender mais put aqui embaixo, mas as vendas de calls ia ficar bem ruim, né? Porque aqui, imagina, aqui no 110 e aqui no 104, esse prêmio ia ser bem irrisório, tá? Então, muitas vezes vai ter momentos de vacas magras e vacas gordas, né? Por exemplo, aqui agora eu estou aproveitando a região do 104 e R$ 104 ali, né? Estou conseguindo um prêmio melhor, enquanto o 110 lá tá rendendo bem pouco, tá? E se viesse aqui para baixo, aí eu ia tentar fazer a mesma coisa. O prêmio aqui da região do 95, 96, eu ia tentar extrair um prêmio maior, mas aqui do 104 e do 110, os prêmios iam ser menores e eu ia ter que vender isso com mais tempo para frente também, né? Até o que eu fiz aqui agora, a região do 110 para uma semana, eu achei o prêmio muito pouco, então eu joguei para 2 semanas. É, talvez se acontecesse isso aqui, os prêmios aqui das regiões aqui de cima, talvez eu ia ter que vender para um mês, né? Quando você vai para um mês, você consegue um prêmio melhor. Vamos, por exemplo, aqui para 21/11. Se eu quisesse vender aqui, por exemplo, o strike do papel está em 106, se eu quisesse vender um strike aqui 114, ia dar, o último negócio foi 52 centavos, né? Se eu quisesse vender mais longe, vender lá no 120, ia ser 15 centavos.
Então aí o prêmio é bem pouco, né? Ah, se fosse para vender aqui no 110, prêmio de 1,45, igual eu falei, se fosse com 1.000, né? Ou seja, eu ia precisar ter 110 mil reais aqui, né? Comprado no papel, ou 106 mil se eu comprasse agora, e eu ia receber 1.450, tá? É um prêmio, quando a gente vai olhar em percentual, não é tão alto, né? Porque eu estou vendendo o strike que está mais fora do dinheiro, tá? Então, o vídeo já está até ficando um pouco longo, né? Não é muita ideia aqui, mas é sempre bom a gente ir falando aí, né, sobre essas questões que tem aí numa simples venda coberta, tá? Espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo.